Pronto, então voltamos aqui. Nós estamos com o texto hoje cheio de novidades. Então, só vou comentar mais um pouquinho, vou ler mais um pouquinho e para a gente poder comentar. Então, aí... Não, peraí. Aí ele fala aqui que... ele vai falar que ele sofreu, né, um pouquinho, aí ele vai comentar. Dr. White, continuando. As soberanas leis sempre se encarregam de reequilibrar a ordem onde se haja manifestado a agressividade e o crime, o desatino e a crueza dos sentimentos. Ninguém que agrida a vida prosseguirá em liberdade, porque ficará imantado ao erro, até que reconquiste a paz resultante do dever nobremente exercido e da consciência harmonizada. Sempre, portanto, que se viva com harmonia, desincumbindo-se dos deveres que lhe dizem respeito, com seriedade e elevação, será lograda a felicidade real. Então, quando você viveu com harmonia, você alcança a felicidade real, sempre. Aí ele comenta isso tudo, e aí, quando silenciou, o Miranda comenta que ele deixou uma sensação de coragem, assinalada pela alegria de viver no serviço de autoiluminação. Agora, uma das referências que ele manda, o livro Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier, Edvaldo Vieira, mas é o Espírito André Luiz, né? No capítulo 19, agora vamos ver aquelas outras explicações sobre a história do encarnar, desencarnar, né? Primeiro, capítulo 19, alma e reencarnação. Aí ele está comentando que se pergunta se tem uma técnica invariável para reencarnar, no serviço reencarnatório. E esse é o mesmo que indagar que se a morte é única em seus processos para todas as criaturas. Aí ele vai falar que cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação, a que se entrega na esfera física, quanto cada pessoa também expõe características diferentes quando se rende ao processo liberatório. Não obstante, o nascimento e a morte parecerem iguais. Então, toda reencarnação é diferente, como toda desencarnação é diferente. Nenhuma é igual à outra. Então, ele comenta aqui, os espíritos categoricamente superiores, são aqueles, né, elevada moral, tudo, quase sempre em ligação sutil com a mente materna, é a resposta que eu dei para o Pedro, que ele vai detalhar aqui agora. Quando eles estão em ligação com a mente materna, esse espírito superior ele tem uma ligação sutil. Eu já li livros, gente, que o espírito fica, só vai mesmo, ele está lá ligado com a mãe, mas só que ele só vai mesmo ficar dentro ali para poder nascer nos últimos momentos da gravidez. Já li sobre isso em algum livro que eu não lembro, mas não é só um, não. Então, assim, esses espíritos superiores, ele não tem que ficar passando aquele processo, vai mentalizando, e vai ficando, e adormecido, como a gente vai contar algumas coisas aqui. Eles ficam ligados, vão vir trabalhando com a mãe, né, naquilo, no sentimento e tudo, e depois eles vão e faz a diminuição e nasce. Ele fala, então, que essa ligação é sutil, que a mente materna que lhe oferta a guarida, eles podem plasmar por si mesmos, e não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo que continuarão as futuras experiências. Então, aí eles escolhem o corpo, escolhem o tipo de formação do perispírito, como vai ter colocado ali os seus órgãos direitinho. Eles interferem nas essências cromossômicas com vista às tarefas que lhes cabe desempenhar, que eles têm as suas missões, né? Espírito superior é outra coisa. Agora, os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, eles padecendo monoideísmo tiranizante, ou seja, é essa monoideia, que é aquele lance da obsessão, e é como se fosse, não tem jeito, tinha que obedecer, obedecendo esse monoideísmo, eles entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno de ovoidização, que aqui eles chamam de ovoidização, eu entendo de outra maneira, mas aqui ele está falando assim, sendo inevitavelmente atraídos ao vaso uterino para a reencarnação que lhes toca em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Então, ele não vai participar da parte hereditária, ele vai ficar ali com a mãe, ele entra naquela integração ali fluídica, aquela simbiose fluídica, e é totalmente dependendo da hereditariedade da família, da mãe, do sangue, de tudo. Ok?
porque ele não tem nem aquela história, ele não tem mérito algum para fazer nada. Então, ele tem que dar graças a Deus que ainda está reencarnando para conseguir resgatar alguma coisa, né? E sobre o restringimento do corpo perispiritual, seria o pessoal mediano. Cara, ele falou dos espíritos superiores, aí depois falou agora dos inferiores, agora vamos ver a maioria. Tipo nós aqui, que eu acho que a gente deve ter, se encaixar aí na maioria dessa aí, que a gente pega os candidatos. Para isso, os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente, de modo a supervisioná-la com seu próprio critério, ou seja, esses superiores aí, esse sem ser superior, e ele está no meio, também está distante da inferioridade primitivista, que faria ser escravo absoluto da herança física. Esses tipos de espíritos, eles são admitidos em instituições hospitais, em que magnetizadores desencarnados se incumbem de aplicar-lhes fluidos balsamizantes que os adormeçam por períodos variáveis, de conformidade com a evolução moral que enunciem, a fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento em base da sonoterapia. Então, não sei se você já viu, acho que no nosso lá também mostra, o Ministério da Reencarnação, né? Eu acho que tinha lá nesse, não sei que tem na Obra da Luz. Tem um local específico para isso, vários lugares. Na última obra do André Luiz, naquele livro, né, e a Vida Continua, eles vão no lugar. E aí esse espírito, quando vai para lá, para reencarnar, ele é submetido a isso. A sonoterapia vai ser devagarzinho, ele vai sendo com fluidos, vão adormecendo, períodos variáveis, tem os que já vão... É como eu falei, quanto mais elevado ele já não é muito tempo, é pouquinho, que já vai, assim, tipo, já vai pegar e não precisa passar 9 meses na barriga da mãe, tá entendendo? Então, eles estão ligados ali fluidicamente, mas eles vão estar na base do sono, vão se acabando de se restringir, que aí vai virando aquele, né, lá até aquela história da célula, vai virar um ovinho, né? O feto pequenininho. Bom, deixa eu olhar aqui nossas páginas, estão nas 5. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, gente, nós estamos com um textinho ainda, eu vou ter que ler para a gente terminar o capítulo, senão a gente não consegue, a gente vai comentar depois, tá? Porque eu ainda tenho bastante texto aqui. A noite, então, prosseguia, né? Está contando, ele terminou esse caso dessa mulher, que teve esse filho, contou lá desse casal, agora ele vai entrar com outras informações. Da noite estava ameaçadora, tinha relâmpago, trovão, chuva intermitente, e ele diz que não eram os fenômenos terrestres, isso são tormentas espirituais, por causa decorrente dessas vibrações que estão ali naquele campo, né, grosseiras, esse campo magnético sobrecarregado de energias deletérias. Ele disse que uma pessoa chegasse lá e ia achar logo que era o inferno mitológico, né? Mas só que a diferença é que o amor de Deus estava ali em atividade. E eles estavam ali ajudando aquelas dezenas de milhares de existências, né, que estavam na demorada ilusão física, né, estavam ali presos. E aí o Miranda fala que, bom, não tem muito tempo para fazer reflexão, mas o que interessa é que é indispensável servir, quanto nos tivesse ao alcance, sem medirmos esforços para libertar os irmãos equivocados, pouco importando suas origens, as circunstâncias da desencarnação e a religião que professavam. Aí ele falou que estava constatando que a desencarnação é especial, típica de cada indivíduo, porque de acordo com a sua realidade pessoal, né? E eles estavam defrontando com essa diversidade de comportamento entre aquele desencarnado, né? Daqueles que se negavam a aceitar que tinham realmente morrido, né? Com esse fenômeno, que tinham sido arrebatados da esfera física, e aquela circunstância imprevista surpreendeu, só que eles tivessem tido tempo sequer de entender o que estava acontecendo. Então, aquele negócio que a pessoa desencarna nessa morte violenta e continua achando que está vivo. E isso também está lá explicado no livro Céu e Inferno, no capítulo do passamento, que antes de começar a ler aqueles depoimentos dos espíritos, que ele vai falar que a pessoa fica achando e continua. Aí acontece demais isso, mesmo não só a pessoa que é um acidente, né? Foi assim, uma coisa violenta, como também alguns espíritos que têm uma morte, no caso, não muito devagar, ficando doentinho, e eles continuam achando que são vivos. Aí ele explica que todos esses espíritos foram transferidos coletivamente para o mundo espiritual. Lógico, todo mundo passou pelo mundo espiritual. Mas eles não estavam, e nem percebiam que eles tinham sido recambiados juntos, porque cada um permanecia prisioneiro das suas sombras, sem estrutura emocional para conceber o que tinha acabado de acontecer, e deixando eles enlouquecidos. Esses que estão sempre, né, não ligados à vida espiritual ficavam enlouquecidos.
Aí ele vai entrar agora numa outra história que ele vai falar o seguinte: ele estava pensando naquela história ainda da gestante anterior, desencarnada, quando ele vê uma dama que estava profundamente vinculada aos espojos em estado deplorável. Gritava muito, inspirava compaixão deles, mas tinha um monte de perversos obsessores fazendo. Ela estava sofrendo sarcasmo deles, que estava ali martirizando ela com escárnios vulgares, enquanto ela estava tentando romper os vínculos para ir procurar o filhinho. Então ela ficou tentando ali, lá desesperada, aí pensava no filhinho. Ela estava informada que a morte, que ela estava sobre a morte, mais ou menos ela estava entendendo que ela estava, né? Estava morta, no caso não tinha desencarnado ainda, que ela estava presa de espólio. Só que ela não compreendia isso, as forças que estavam mantendo ela presa ao corpo, que estava totalmente, quase totalmente destruído. Ela gritava pelo filho, alucinada, tentava arrancar os cabelos, tentava se ferir, tirando-se ao solo contínuas vezes, buscando levantar os destroços materiais. Aí o doutor Charles chegou perto dela e auscultou-a psiquicamente, procurando ler nas suas paisagens mentais as ocorrências que tinham acontecido momentos antes da tragédia coletiva, né? Aí ele falou, pessoal, o doutor é fogo, né? Ele vai, olha, e já captou já, ele falou que ela se encontrava distante da praia, numa residência humilde, quando ela desabou com a onda, né? E ela desencarnou imediatamente, sob os destroços que a esmagaram. O choque adormeceu por largo período. Havendo despertar, quando ela despertou, ficou em desespero. Mesmo um dia após, menos de um dia após, aliás, que ela recebeu, ela estava ali naquele choque, né? Então, ela acordou em desespero, dando-se conta relativamente do que acontecera, mais ou menos, porque a sua angústia maior era o quê? O fato de não saber o que aconteceu com o filhinho, que era a razão da existência dela, porque ela estava viúva há pouco tempo, meses antes. Aí, com bondade, o benfeitor procurou detê-la um pouquinho, mediante a projeção de raios luminosos que a envolveram, limitando-lhe os movimentos, que ela estava se sacudindo para poder, né, se soltar do corpo. E pôs-se a conversar com a desesperada. E ele ia colocando o pensamento para ela, isso o Miranda está falando, né? Aí ele conversando dele pelo pensamento, conversa pelo pensamento, nós já falamos isso muitas vezes, né? Que a gente, quando conversa, a gente emite também isso. Seu forte pensamento era captado pela enferma de maneira clara, através de imagens decodificadas por ela, conseguindo acalmá-la pouco e pouco. Então ele foi acalmando devagar. E ele já tinha dado um toque para a Ana, que é antes, e nesse momento a Ana chegou, trazendo nos braços uma criança sorridente e bela, de pouco mais de 1 ano de idade, apresentando-a ao médico, que a colocou nos braços da mulher. Que aí sorriu, se acalmou e logo foi cantando uma balada para adormecê-lo. Logo aquela hora, aquele papel de mãe mesmo, pegou a criança e já começou a cantar para o bebê, né? De imediato, fomos convidados, aí no caso o Miranda Neto, convidado pelo Dr. White, para ajudar a diluir os liames perispirituais que a retinham ao corpo. Agora, quando estava mais calmo, aí que eles foram, conseguindo alguns momentos depois a total liberação. Nessa hora, é aquela mesma coisa da história do você soltar o cordão de prata, né? Que eles falam aquela aturdida, no instante da emancipação do corpo, quando soltou, ela pareceu perder o equilíbrio. É aquela perturbação que a gente já estudou, quem sabe, né? Ela perdeu aquele equilíbrio mesmo lá no plano espiritual, e aí, estando no plano espiritual, e foi socorrida pela Ana, que segurou o filhinho, enquanto eles seguravam. Então, a Ana segurou o filhinho e o Miranda ficou segurando ela, e aí o doutor Charles começou a hipnotizou a mulher a fim de que ela adormecesse. Logo após, os padioleiros, né, aqueles ajudantes sempre transferiram ela para a área pertinente, levando também o filhinho adormecido. Aí ele fala que os milagres que o amor opera são contínuos e ricos de beleza, vencendo mesmo o denominado abismo da morte. Então, vamos dar uma paradinha para as dúvidas e comentários sobre o assunto, que a gente tocou direto aqui, não teve jeito. Desde lá da história desde a história dos espíritos, né? Fala. Sultane, só tira duas dúvidas, no caso. Quando acontece o adormecimento desses espíritos, no caso, ele fica inerte ou o espírito está experimentando alguma memória, alguma lembrança, alguma coisa enquanto isso? Tem vários casos que eu já li, alguns
aliás, a maioria que fica, quando ele é um espírito muito comprometido, a maioria fica que eles falam se batendo, ficam agitados, dormem. Você vê que várias vezes ele coloca assim: dormiu um sono tranquilo. Porque teve no outro livro, que vocês não estavam vendo, muita gente que eles adormecem e aí eles ficam agitados, com estertores, que são aqueles. Eles colocam como se fosse a pessoa ficar assim, com falta, como se fosse uma falta de ar, né? Então, eles colocam vários tipos, né, desse sono. Vai depender do tipo de espírito. Então, nesse caso que ele está colocando para a gente aqui toda hora, um adormecer, um sono tranquilo. Então, a gente está sabendo que eles estão adormecendo e indo direitinho. Não sei se fica parado, mas na verdade é como se fosse um sono normal, né? Porque nós mesmos temos sono, que a gente se agita, né? Tem pesadelo, tem tudo. E esses espíritos que são os espíritos trevosos, tudo eles colocam, quando eles adormecem eles na marra, quase que dando uma coisa para dopar eles, nesse caso de tratamento que às vezes eles fazem, e eles ficam lá tendo sonos agitadíssimos. Então, vai depender da evolução, né, do grau de maturidade espiritual do espírito, para eles estarem com sono tranquilo ou não. Não, assim, eu digo inerte no sentido de esse espírito, enquanto adormecido, ele está vendo alguma coisa, ele está com, entre aspas, a mente em algum lugar, pensando em algo. Então, eles colocam como se a pessoa realmente fosse adormecida mesmo. Tanto que você vê que quando eles acordam, eles falam: o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, eles dormem. Mas também existe o sono, que no caso não é esse caso aí, porque são casos de tratamento, né? O espírito superior está fazendo com que a pessoa adormeça, então ele vai meio que dando um calmante para ele, né? E a pessoa dorme mesmo, não vai ficar em outro lugar nem nada. É para o espírito também ter um refazimento do corpo espiritual. Então é necessário que ele descanse e fique quietinho. Então não vai ficar, não vai que aí está dormindo ali e também pode sair para ter outro sonho, não é esse caso. No caso de tratamento, é realmente para a pessoa ficar, para o espírito ficar descansando e se recuperando, se refazendo. Mas no caso dos outros sonos, né, que eles falam do sono, aí é diferente, que ele pode dormir, como foi o caso do André Luiz, que uma vez estava no nosso lar, dormiu, e o outro corpo mais. Deixou o corpo denso lá, ele já desencarnado, deixou o corpo denso no nosso lar, e o corpo dele mais diáfano, né, aquele mais fluido, foi encontrar com a mãe num outro lugar. Mas aí já é um caso diferente. Aqui é um caso de tratamento e eles realmente ficam dormindo para refazer. E não ficam pensando em nada, a mente fica ali dentro. Né? Entendeu? Ok, obrigado. E E a a outra? segunda pergunta eu esqueci, então só falar que o Daqui amor a de pouco uma você mãe vê. não tem nada igual. Oi? Isso. Ele falou que amor de mãe não tem nada igual. Exatamente. Tá vendo aqui? Ele não sabe os casos que tinha nos livros de André Luiz. Eu li quase todos os livros daquela primeira coleção dele dos 16. Eu Isso. li, se eu não me engano, 12. Então, alguns casos ali falava sobre isso aí que você está falando. Só não sabia o que ocorria, como a moça estava falando, o parto espiritual. Eu não sabia que ocorria. Mas esse outro caso dessa outra senhora, eu vi em algumas histórias, em alguns livros de André Luiz. Aí o Pedro ele ainda não teve oportunidade de ler. Aí ele não sabia que... Esse caso aqui que eu estou falando aqui, na verdade, essas categorias de tirantes foi do livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que é a que conta sobre essa história da alma e da reencarnação. Mas não era Isso um. mesmo. E tem também aquele último livro, E a Vida Continua, do André Luiz, também fala muito sobre isso, Esse daquelas famílias. são 16 livros mesmo. Foram Tem um livro a primeira também parte. Oi? Tem um livro também da Lígia Barbieri, que é O Silêncio dos Domingos. Tem uma informação, uma formação de um feto que vem, que já estava, que tinha sido inimigo da mãe, né? Então ele fica com medo de entrar lá no de vir, né? O espírito, né? A formação do feto está se fazer e ela está assustada, não sabe se vai. Aí um outro espírito, né? Tenta incentivar ela, não, dessa vez vai dar certo, ela não vai te abortar, pode ficar tranquila. É muito bonito, é muito bonito. Se vocês quiserem ler, é muito lindo mesmo esse livro. Muito especial. Qual o nome do livro?
O Silêncio dos Domingos, da Lídia Barbieri. O Esse silêncio. Vou mostrar para você. Silêncio Dos dos Domingos. Domingos, da Lígia Barbieri. Esse eu não li, não. É. Mas já vi outros, vários livros que falam sobre esse caso, que a mãe e o filho é inimigo. Olha lá, Silêncio dos Domingos. Bonita capa. Tem no É livro muito- no livro de André Luiz, fala sobre isso, daquele caso do Sigismundo, Não, um dos então tem livros do André vários. Luiz. Sigismundo, o problema dele era com o pai, né? Que aí ele não queria ir, Foi porque com o pai, não foi com a ele mãe. tava com medo da história, mas eles já tinham conversado no plano espiritual. E estava tudo tratado, mas chegou na hora, para você ver como é que é o esquema, né? Eles tinham Mas conversado, esse também. foi perdoado, e Deu tudo, combinado e ela estava muito assustada. mas a matéria, como é que a matéria faz com a nossa mente, ela faz uma névoa, e você, quando está encarnado, aquela consciência sua, mesmo verdadeira de espírito, não se expressa. Por isso que a gente não lembra dos sonhos, né, quando a gente acorda, porque nós estamos lá no plano espiritual e a gente vai, trabalha, estuda, ou vai procurar outras coisas que tenham aquela sintonia que você quer. Eu conheço uma história de uma criança, a minha prima é professora, e ela dava aula numa escola em que teve que ser feito um tratamento, a mãe teve que procurar, de um dos alunos dela, tratamento numa casa espírita lá na Penha, porque o menino virava para a mãe e falava para a mãe: eu não gosto de você, você já me matou várias vezes. E ele só a criança com 4, 5 anos de idade. A minha prima ajudou essa mãe, encaminhando para um centro, a criança teve que fazer tratamento. Eu sei que a última vez que eu soube, a criança já estava conseguindo conviver de boa com a mãe. Mas quando criança, toda vez que a mãe pegava ele no colo, quando ele era bebê, ele chorava horrores. Ele só se acalmava com o pai. E ninguém sabia o porquê. Só foi descoberto anos depois, com a ajuda da minha prima, que era espírita e já estudava, né? E conseguiu ajudar o aluno dela para poder ele ter uma convivência melhor, foi onde foi acalmando. Agora já deve estar até rapaz, mas no início, quando ele era bebê, a mãe não podia pegar ele no colo. Quando ele começou a entender, com 3, 4 anos, ele começou a falar que ele não gostava dela, que ela já tinha matado ele. Já vi casos assim parecidos. Realmente, a gente sabe que isso É acontece. sério. Né? Aí a família não era espírita. Passou a ser por causa desta criança. Que é na hora que para consegue buscar um tratamento. Não tem explicação em outro lugar, né? Só na doutrina espírita consegue. Aí o pessoal corre. Foi sim. Graças a Deus, a minha prima ajudou e essa criança hoje em dia já até rapaz, né? Agora você imagine se não tivesse conseguido uma ajuda. Mas Deus não bota nada por acaso, né, Su? Com certeza. Tudo tem um porquê, uma razão de ser. É o amor que sara todas as feridas. Porque quando uma mãe recebe uma situação dessa, é somente por amor, né? E o bacana é que esse espírito dessa criança venceu o ódio que ele tinha, né? Ele em vida conseguiu vencer. Bonito, né? Muito bonito. Então, foi na E é bom que ele está consciente, né? Nessa existência, porque como você vê que é o outro caso lá do Sigismundo, lá no plano espiritual, tudo tranquilo. Aí quando chegou para encarnar, as coisas mudam. Então, é bem melhor a pessoa. Eu assim, entendo dessa maneira. Quando a gente está aqui, encarnado, consciente, e consegue, porque eu falo, vamos nos esforçar, você consegue fazer essa mudança aqui na matéria, você vai ter um ganho muito grande, porque quando a gente vai para lá, as coisas são outras. Nós estamos no plano espiritual, a situação é outra. Se você está na matéria, como a gente fala, você só vai reparar um erro da matéria na matéria. Mas, então, quando a gente está aqui, e a gente, como eu falo sempre que a gente se tornou espírita, né, dessa vez, e que a gente está consciente e conseguindo seguir nesse caminho, a gente vai ter muito mais, sim, não é mérito, não, é mais condições de aproveitar tudo isso, porque nós estamos conscientes na matéria. E quando a gente sai... Cada vez que você erra e tem consciência desse erro, e pede perdão e tenta consertar esse erro, você já está evoluindo. Você já está evoluindo. É uma evolução. Assim, mas essa que a Helene comentou agora, foi bom que o menino foi, né? Conseguiu essa situação agora aqui, né? Na matéria, porque isso vai se resolver mesmo. Se resolve para você imagine. Você imagine o que essa mãe passou com essa criança bebê
que chorava horrores, que só se acalmava quando o pai pegava no colo. Você imagina, sem ela saber de nada. Mas existe Foram anos dela sofrendo. o caso Mas dele, a ele Liceia, reconhece. a sorte é ela ter descoberto Exatamente. isso. Foi. Imagine se Foi, ela não porque- tem consciência de se tornar espírita e nem descobre isso e não consegue consertar. O Foi, filho vai e ficar foi odiando porque ela pro resto da vida e A não vão minha consertar isso. prima, a minha prima era professora de jardim e pegou o caso desse menino. É mole. E ela, como já tinha conhecimento, né? Que até filha da madrinha do Pedro, já tinha um conhecimento, pôde ajudar. E quando ela me contou esse caso, a gente chorou juntas, porque eu conheci o garoto. Eu conheci ele já com 9 anos, já estava bonitinho, já, rapazinho. Aí eu falei, Graças gente, a é um Deus. milagre. É, Conseguiu perdão, foi a uma união. benção mesmo, foi uma benção para a família. Oportunidade que tiveram, né? Oportunidade. E eram que eles 2 tiveram. filhos. Ela teve problema com o caçula. Era o Cada caçula que espírito é um teve espírito problema. sua história, né? Ela tem uma história com Pois cada é. um, né? Isso a gente Foi. sabe. E no caso E- do que você está falando de mãe e filho aí também, não só então, tem muita gestação, você já sempre conheceu lá, né, no trabalho que eu tenho lá na maternidade, tem muita gestação que a mulher vomita a gestação inteira, que ela tem problemas sérios. Aí a gente pensa que é da mulher, não é. Aquilo ali, tem vários livros que falam, muitas vezes aquilo ali é o espírito que está vindo, é o espírito de desafeto. E aí fica essa briga do corpo da gestante, porque ela está sentindo aquele, né? A emanação, às vezes o desafeto continua, que é o caso que existe da encarnação, ele continua naquela sensação, aquela vibração, emanando aquela vibração para a mãe, que não está, tipo, não perdoou, ou que está vindo para poder se acertar, acertar a situação, e aí a gestante fica. Tanto que ocorre alguns casos também de aborto por causa disso, aborto espontâneo. Alguns, não são todos, não estou falando aqui que todos são por isso, mas a maioria dessas gestantes que não estão, a gestação fica sempre dando um monte de problema, são desafetos. Daí, quando eu vejo os casos, eu fico pensando, lá vem um. E a maioria desses abortos espontâneos é exatamente isso. O espírito fica com medo de vir, e aí a mãe até a mãe fica apaixonada e tudo, mas não tem jeito. Muitas né? O vezes espírito também fica a mãe, com medo e vai. inconsciente a mãe também, porque quando ela está ali achando que vou ficar grávida, mas no fundo ela também sente que é ou ela é no caso que está desafeto do espírito, ou ela não quer, e ela não sabe, e ela também aborta também pela mãe, sem ser consciente, entendeu? Muitas vezes, porque isso fica rolando nas mentes dos espíritos. A gente, você aqui está lá, vivendo tranquilo, fiquei grávida e tal, e no final das contas acaba, mas aí a pessoa não está sabendo que aquelas vidas já aconteceram muitas coisas no passado, que agora que está se acertando. Mas isso aí só é aquele lance. Cada encarnação é uma encarnação, cada desencarnação Cada caso é um caso. E cada caso é um caso. Então, esse capítulo aqui traz essas informações e também traz isso da gente prestar atenção, né? Deixa eu só levantar uma leve que me apareceu agora. Será que a depressão pós-parto da mãe pode ter uma relação com isso, né? Exato. Com essa incompatibilidade toda. A gente não sabe nem se é culpa que ela começa a sentir, né? Ou a própria energia do desafeto. Com certeza, dizer depressão pós-parto também já foi falar também em livros, acho que o Bezerra de Menezes fala no livro dele, que a mãe, quando vê que aí aquele filho que vem, no caso também pela culpa, também ela pode sentir, não só ela não se dá bem com aquele espírito que está vindo, como também pode ter culpa em relação a ele, aí piora, né? Com a depressão pós-parto piora mais a culpa, mas tudo isso tem explicação. Porque esses lances que o instinto materno ele desenvolve, né? É um instinto, na verdade, né? Vem do espírito, vem lá do nosso reino animal, e ele é para desenvolver, é para cuidar. Então, o que a gente teria que fazer naturalmente seria isso. Todas essas situações esquisitas e diferentes têm a ver com as nossas vidas. Nossas vidas não, nossas existências, que a vida é uma só. Então, nessas outras existências, tem alguma razão para estar sentindo isso. Então, por isso que a gente fala que é uma pena que a medicina e a psicologia, né, a psiquiatria, não conseguem ainda
trabalhar com as informações dos espíritos, porque iriam resolver muito mais rápido. Nós vamos chegar lá, dizem, né, que no mundo de regeneração a gente vai trabalhar com isso tudo. Só que, realmente, a medicina ia ser outra coisa, e a psiquiatria, a psicologia, porque iam entender. Ó, vamos trazer como todo aqui, né? Corpo, espírito, e aí, se eles pudessem trabalhar com a história de conversar, né, com o espírito, que não é o caso de fazer isso no consultório, mas seria mais fácil de lidar, porque aí a pessoa poderia procurar uma ajuda. Como você procura uma ajuda médica, né? Você vai procurar uma ajuda espiritual. Médica espiritual. Exatamente. E aí, a Eliane está falando isso agora, eu lembrei que tinha uma amiga que teve essa depressão pós-parto, e ela falava que a sensação que ela tinha é que ela queria pegar o neném e jogar pela janela. Era isso que ela queria fazer, a sensação dela. Eu disse, que isso? Eu falei, fiquei aqui, mas você não tem carinho? Tenho carinho, mas às vezes me dá uma vontade de pegar ele e jogar pela janela. Eu, gente, que é isso? Denise, tem um relato. Muita oração foi passando, entendeu? É um relato, muitas delas com depressão falam isso. Não quero ver a criança de jeito nenhum. Exato. Não, ela queria jogar pela janela, imagina, e ela morava num andar alto, né? Então, pode ser exatamente isso. Eu tive uma amiga que a irmã dela não pegava na criança até 2 anos, mas de jeito nenhum. Depois de 2 anos que a garota começou a pegar um pouquinho, mas ela até não tinha jeito. Ficou numa depressão pós-parto, em um terror, assim, coisa, para dar mamar, era tudo com essa situação, minha amiga de trabalho. E aí ela falou que a irmã dela fazia, elas morriam de pena da criancinha, mas como é que eu fazia? Eu pegar a mãe? Não tem como. Então, realmente, aí eu explicava para ela que isso era um caso espiritual. Aí eu falei para ela que levei o nome dela para a radiação da menina e tudo. E eu falei, procura ajuda, ela não está ligada, mas vocês tentam fazer, porque vocês podem lá, né, são ligados mais ao catolicismo, vê lá, pede para bastante orações, coisa e tal, porque isso tem muito a ver também com a parte espiritual. Eu não explicava muito bem, para essa amiga eu vou explicar mais um pouquinho, mas sempre tem a ver, porque aquele que eu te falei, o instinto, o animal mesmo, nosso instinto materno, ele vem para cuidar. Nunca vai querer jogar fora nada e não vai querer fazer mal algum. Só que isso vem daquela lembrança, e é aquele negócio de outra existência, não tem jeito. É muito profundo. Eu queria só observar que Deus é tão bom que fornece essas mães, quando procuram ajuda médica, os antidepressivos que dão certo. Muito interessante, né? Ela tem uma ajuda do mundo material surpreendente. Realmente, os antidepressivos salvam essas mães quando procuram essa ajuda médica. Bem legal. Ainda bem que tem os bons remédios, né? Porque antigamente não tinha, né? E devia existir muita depressão pós-parto, só que ninguém nem comentava. Os nomes eram outros, né? Como a depressão mesmo, que era outros nomes, melancolia e tudo, né? Eu tive uma outra amiga também que ela teve tanta adoração pela criança que ela não queria voltar a trabalhar, não podia se separar da criança, você imagina? Já é o caso lá do contrário, né? Que às vezes ela aquele amor na vida e pronto. Queria. Porque isso aconteceu porque a gente, quando eu comecei a trabalhar, ficaram grávidas quase 20 pessoas. Nós éramos 180 pessoas trabalhando no mesmo lugar, e aí quase 20 pessoas. E aí, uma contando com a outra, eu ficava assim, tão apavorada com aquelas histórias. Mas não queria voltar a trabalhar para não largar o filho, você imagina? E não deixar o filho com ninguém. Aquele apego. Que é muito ruim o apego, né? Que a gente sabe que a gente tem que trabalhar desde agora, todos nós. Todo exagero é ruim, né? Todo exagero é ruim, né? Não, então, e todo apego, não só o exagero. O exagero a gente vai generalizar e tudo, mas o apego, prestar atenção, lembrar, não é só apego à matéria, roupa, dinheiro, nada. O nosso apego com os nossos familiares, nossos entes queridos é muito sério também. Então, não é que a gente vai largar para lá, mas ver que o limite que tem entre um espírito e outro. Nós somos um espírito e o outro é nosso irmão. Seja nosso filho, nosso marido, nossa mãe, seja for. É o nosso irmão, filho de Deus, nós somos todos irmãos. Então, a partir do momento que você começa a olhar toda hora, mas é meu irmão. Fez uma maldade, isso aqui é meu irmão. É meu amor, meu carinho, mas é meu. Você tem que sempre lembrar, colocar em primeiro lugar, que é o irmão em primeiro lugar, porque nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, pronto. Porque se a gente ficar nessa do apego, depois prejudica, é o que eu estava falando lá da criança, né? Que a criança pequena. E aí, essa criança, nesse lugar,
dessa instituição que tinha lá, era a única criança que não estava evoluindo. A criança estava sempre... O pessoal todo já passando para outra fase, tudo, e a criança ficou presa, ela ficou com tanto problema que eles tiveram que fazer uma outra situação para ela reencarnar, porque ela não estava conseguindo se recuperar no plano espiritual. Então, assim, é o prejuízo que aí é aquele lance, a pessoa que também não entende, né, e não consegue, vamos dizer, aceitar, e fica com revolta que Deus não podia fazer isso, fazer aquilo, que acontece muitas vezes, e aí a pessoa prejudica o desenvolvimento do outro. Então, a gente lembrar a história do apego, né? Mas Então, no caso dessas 3 minutos, crianças, fala, Pedro. assim, elas teriam a recuperação das lembranças do espírito delas quando elas forem se desenvolvendo, ou nesse momento, com 5 anos, ela já tinha essas lembranças? Então, também tudo é um caso. O que eles contam nos livros? Que eles não ficam fazendo a pessoa, vai lembrar daquela encarnação ali, né? Tanto que eles fazem a carta, mamãe, papai, não sei o quê. Então, ficam ligados. Só que, à medida que vai evoluindo, você vai vendo, inclusive, por que você desencarnou nova, entendeu? Você vai crescendo, aí vai pegando, vamos dizer, uma adolescência. Vai falar, mas por que você pode questionar lá no plano espiritual? Por que eu saí, né? Não estou com meus pais. Por que aí na outra existência foi isso? Então, eles devagar vão contando, de acordo com a maturidade daquele espírito, que ele possa continuar aí entendendo, vão contando o que está acontecendo. Então, tudo é relativo, Pedro. Tanto eles evoluem devagar, como evoluem depressa. Se o espírito é um espírito que já está mais tranquilo, ele pega as coisas e aceita, vai, não demora 1 ano para passar 1 ano. Em 1 ano, eles podem crescer 5 anos, 10 anos, sabe? Tudo é relativo. Depende de toda a sequência, como vários tratamentos, né? Tem pessoas que falam, deve melhorar, daqui a 1 mês está melhor, e às vezes a pessoa não melhora tão rápido. Mas nem vou poder esticar muito, que já tem 1 minuto e meio, e nós vamos ter que fazer a Carla fazer a nossa oração final para a gente terminar a noite de hoje, gente. Obrigada, foi um prazer de novo estar com vocês. Faz, Carlinha. Está pronto? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Senhor Jesus, agradecemos por essa noite maravilhosa, de muitos esclarecimentos, de muito diálogo, de muito debate. Sabemos que muito ainda temos que aprender, meu Deus. Pedimos ao Senhor que nós tenhamos força, meu Deus, que o Senhor nos dê força para que a gente continue nossa caminhada, para que nós possamos levar adiante esses ensinamentos, que nós tenhamos condições de, com esse aprendizado, melhorarmos, que esse é o nosso objetivo, meu Deus. Pedimos também pela humanidade, pedimos pelo nosso país, pela nossa cidade e por todo o nosso grupo aqui presente. Que assim seja, meu Deus, que nós possamos estar aqui na próxima semana para mais uma noite de estudos, de aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, só queria dizer que as 2 semanas que eu faltei me fez muita falta. Eu adoro estar aqui nesse grupo de debate. E você fez falta no nosso debate. Fico muito feliz. Eu também. Possamos estar sempre junto aqui. Beijo para vocês. Se a Deus quiser. Até a próxima. Beijo. Obrigado. Nos faz muito bem esse momento. Muito muito obrigado bom, e uma né? boa noite a todos. Muito carinho. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.